dia ficou lindo quando eu te vi, seus pés sobre a areia, seu reflexo sobre o mar, seu olhar. Lágrima no rosto, página do Osho molhada pela lágrima. Há muito tempo eu trabalho com adicção, com dependência química ou não. E observo que as pessoas não têm muita informação sobre a doença da compulsão. Eu resolvi colocar esse material no mundo virtual, porque eu tenho a certeza que essas informações chegarão a quem for necessário. Se você achar importante reproduzir esse material, faça isso com carinho e respeito e segundo o seu melhor sentimento. Obrigada. A compulsão é mais do que uma doença física, ela é uma doença da alma. Até o início dos anos 80, nós chamávamos as pessoas que eram compulsivas, ou seja, aquelas que não tinham limites, né, segundo o seu apelido moral. E isso era maconheiro, bêbado, e ficávamos assim. A doença da compulsão, então, foi muito bem descrita a partir dos anos 80 e mudou toda a concepção sobre a adicção. Ou seja, pessoas que repetem comportamentos sem controle. A compulsão, portanto, é a base do iceberg. A compulsão, então, passa a ser vista como uma doença do homem completo. É uma doença que atinge todos os corpos, físico, mental, emocional, espiritual, energético, do corpo sutil. Portanto, uma pessoa que tem essa doença e realize essas práticas, né, da compulsão, ela fica afetada e isso é visível de muitas maneiras. As características da compulsão como doença são o que mudou, entender essas características foi o que mudou a concepção da doença. Que ela é uma doença hereditária, genética, ela é incurável, tal como o diabetes, mas ela tem controle, né? Ela pode matar uma pessoa física, emocional, mentalmente, espiritualmente, energeticamente, e às vezes a pior morte é a morte moral. Outra característica é que um ato compulsivo nunca vem sozinho. Compulsivos se relacionam melhor com compulsivos. E uma dica é ter que portar, ter que fazer e ter que repetir. O cérebro nosso, de uma pessoa compulsiva, funciona de uma maneira diferente. Nós temos um estímulo, por exemplo, meio-dia, nós sabemos que é a nossa hora do almoço, imediatamente estabelecemos uma vontade, que é, vou comer. Bom, o compulsivo não para aí. Ele começa a ter obsessão, a vontade dele é comer. E ele não para, ele não consegue controlar essa obsessão. Até que ele vai e come. E quando ele come, o que acontece? Ele não consegue mais parar. Então, é uma doença de descontrole. Quando isso acontece dessa forma, nós dizemos que está instalado o ato compulsivo. Bom, o ato compulsivo ele tem várias formas de acontecer, através de drogas lícitas e ilícitas. Bom, as ilícitas são muito conhecidas de todos, as lícitas também. E algumas, como por exemplo, comida, relacionamento, codependência, afeto e sexo, que são menos visíveis como doenças, elas são também doenças importantes. Então, quando o afeto afeta o meu comportamento e a minha vida, então eu digo que esse afeto virou uma droga. E assim por diante. Esse é o raciocínio do ato compulsivo, quando ele vira uma droga de verdade para mim. O ato compulsivo, então, se dá porque a pessoa que tem essa doença, ela sente um vazio, uma dor, que quando ela usa, pratica ou consome o seu ato compulsivo de escolha, ela emite, né, hormônios que são endorfina, serotonina, dopamina, que aliviam esse vazio, essa dor. Portanto, ela aprende muito rapidamente que quando ela pratica
O seu ato compulsivo, o seu cérebro lhe devolve esses hormônios e ela continua a praticar. Além do aspecto hormonal, existe a quantidade e a qualidade da droga que cada um utiliza. Porque o vazio e a dor não são visíveis, nós às vezes não observamos, imediatamente que uma pessoa é um compulsivo ou um usuário, um adicto, portanto. Mas esse é o ciclo da dependência química. Na verdade, quando uma pessoa quer se liberar de algum tipo de droga e da dependência química dessa droga, podendo ser o chocolate, claro, nós pensamos em dependência leve, moderada e excessiva. Então, há que ter muita força de vontade para passar do 7º dia, do 14º, do 21 e do dia 28. Mas a verdade é que 30, 60, 90 é um bom tempo para uma pessoa fazer uma retirada, se tiver muita vontade de retirar e dar certo. Porém, seria muito fácil se só fosse a dependência química. Na verdade, os adictos se liberam da dependência química, mas não se liberam da dependência emocional. E eles continuam recaindo porque o vazio e a dor não foram trabalhados. Ou seja, o que leva a usar, praticar e consumir não foi trabalhado e normalmente sempre, quase sempre, é a dependência emocional. Dependência emocional não tem jeito, é para toda a vida, todos os dias. Nós minimizamos o vazio e a dor, passamos a conhecer os nossos motivos, mas não conseguimos nos liberar da dependência emocional. Por isso a importância dessa doença é a gravidade, porque uma vez compulsivo, sempre compulsivo. Posso sair da minha ativa para entrar em recuperação, mas eu continuo e permaneço um compulsivo. Bom, as drogas lícitas que são visíveis, essas nós já falamos, mas eu gosto de chamar a atenção para as drogas lícitas que são subjetivas, como codependência, os nossos relacionamentos, afeto e sexo, porque às vezes essas drogas são mortais. A codependência pode ter uma equivalência à compulsão alimentar. A codependência é como eu vejo o outro, como eu sinto o outro, como eu preciso do outro de uma forma que não é boa para mim. Então a simbiose é isso, é quando eu me conecto ao outro exageradamente. Na outra ponta nós temos a anorexia, que é o isolamento social. Eu prefiro me isolar das pessoas e do mundo. Muito parecido com a compulsão alimentar, quando você tem a obesidade mórbida e você tem a anorexia. Sempre lembrando que compulsivo não tem meio. Se nós tivéssemos meio, ia ser muito mais fácil. E quando nós falamos de amor, quanto mais amor, melhor. E em nome do amor, tudo é possível. E esse amor parte da percepção do outro, O outro, quando eu estou amando muito, dificilmente eu vejo como ele é. Porque normalmente eu estreito meu foco sobre ele, entro em estados mais agravados em simbiose e eu perco o foco de mim e do outro e me embaralho. Essa é a hora que eu deveria procurar algum tipo de ajuda para mim. Sobre a personalidade compulsiva, existem traços que são muito interessantes. Os compulsivos são prepotentes, eu vou me incluir. Então, prepotência, arrogância, orgulho, mentira, estratégia, manipulação, sedução, articulação, procrastinação são traços preponderantes na personalidade compulsiva. Não fazemos isso porque somos maus, mas porque não somos humildes e porque achamos que temos controle de tudo. A consciência da doença, da compulsão é muito importante e foi um dos motivos para o lançamento desse vídeo nesse mundo virtual. Porque às vezes a gente não percebe, o momento da negação da doença acontece, às vezes demora muito tempo. Então nós dizemos, o fundo do poço para cada um tem um tamanho, pode ser um dia. Então nós só vemos mesmo que estamos no fundo do poço e que precisamos de ajuda quando estamos lá embaixo. Aí pode levar 10 anos, o tempo que for. Aí nós vamos pedir ajuda e tentamos sair em recuperação. Mas normalmente nós queremos sair bem rápido, isso não pode acontecer. A saída da doença precisa ser com segurança máxima e risco zero. Se nós sairmos muito rápido, pode ser que o nosso pulmão
exploda, o que não é bom no mergulho. Então precisamos sair da forma melhor, ou seja, em segurança máxima e risco zero. Quando eu estou no meu hoje, tomo a minha decisão de parar de usar, praticar e consumir, mas continuo olhando para o que me levou ali, por que aconteceu, aí eu culpo a minha família, enfim. E eu não penso que o dia de um compulsivo é hoje. É hoje, com hoje ele vai construindo amanhã, seguidamente, assim o seu futuro. O processo de cura, essa é uma fórmula que eu utilizo há muito tempo no meu tratamento, que implica na pessoa entender que não basta só agir, né, ir ao seu médico, ao seu terapeuta, aos grupos de 12 passos que são maravilhosos, do programa de AA, mas é preciso que haja vontade. Essa vontade não é uma vontade simples, quero parar. Não é quero parar. Eu tenho muita informação sobre a doença, preciso saber para poder decidir. Então, ninguém decide parar chocolate. A pessoa decide, vou viver ou eu vou morrer. Então, quando eu chego ao ponto que eu não tenho mais controle, eu tenho que decidir, viver ou morrer. E o que se soma a isso é a fé. E a fé em si mesmo é fundamental. E a fé num poder superior, no universo, né? Ou seja, não há acaso, não há espaço, não há tempo. Então, se é chegada a minha hora e por decisão eu resolvi, então que eu haja. A cura, no caso de um compulsivo, é só ter o controle da doença, o melhor controle possível. Na verdade, um compulsivo, ele não faz diferente. Eu uso essa frase do Tiago de Mello para dizer que nós compulsivos conseguimos não um novo caminho, mas temos um novo jeito de caminhar. O dia ficou lindo quando eu te vi, seus pés sobre a areia, seu reflexo sobre o mar, seu olhar. Lágrima no rosto, página do Osho molhada pela